Muy buenos días con todos. Ya en la clausura de esta jornada de presentaciones, la primera feria virtual del libro de España tiene el agrado de presentar desde Salvador de Bahía, Brasil, a José Carlos Asunción Novaes, conocido en el mundo literario como Cacao Novaes. Nos va a hacer la presentación de su libro llamado Los poetas están vivos. Adelante, Cacao. Buenos dias a todos. Apresentarei meu livro Los Poetas Estão Vivos. Meu nome é José Carlos Assunção Novaes, pero sou conhecido como poeta e escritor como Cacau Novaes. Sou de la ciudad de Iguaí, Bahia, Brasil, pero vivo em Salvador de Bahia, Brasil, donde estou agora. Sou estudante de doutorado em Língua e Cultura, Master em Letras, especialista em língua portuguesa com ênfase em la produção textual, oficina de prensa e periodismo empresarial, MBA, autor de Marádida, novela, Os Poetas Estão Vivos, As Sandálias, Você Não Sabe do Que É Capaz, todos estes livros de poesia, además de ter publicações em várias revistas e antologias de cuentos e poemas em Brasil, Portugal e Colômbia. Hablaré de mi libro Los Poetas Estão Vivos e leré poemas de este libro traduzidos ao espanhol. El libro Los Poetas Están Vivos es uno de los 4 libros publicados por mí, siendo el primeiro libro de poesía. Antes já havia lançado a novela Marádida e participei em várias antologias de poemas e cuentos, además de receber vários prêmios recitando mis poemas em concursos e festivais de poesia. Como recordou o poeta brasileiro José Inácio Vieira de Mello, em el prefácio del libro, Los Poetas Estão Vivos se construiu através de labirinto de signos poéticos que se conservaram em 3 décadas de poesia. E agrega, abre comillas, apesar de todo este tempo e trabalho, entende que a poesia é cultivo que requer paciência para a cosecha. Fecha comillas. Tras su debut en la literatura con la novela Marádida, publicada, comillas, por fin ha llegado el momento de ofrecer a los admiradores de sus recitales la oportunidad de leer sus versos en la totalidad de un libro recorrido en silencio. Además de Los Poetas Estão Vivos, que também dá título ao livro, poemas como Nuestros Gustos Cambiam com el Tiempo, La Tarde que se Foi, Cigarras, Sueños, El Viento que Destrui por Onde Vá, revelam em esta coleção el sabor libertário de uma oda à la poesia e al poeta que aún estão vivos. Como Quijote de Cervantes, camina em busca de seus sonhos, como disse el poeta. E el mundo não se acabará, no, al menos para mim, estará intacto, com seus castilhos e altas torres, desde donde eu escucharé grito de auxílio. Como dijo José Inácio Vieira de Mello, quedou impressionado, comillas, quando lo escuché recitar por primeira vez Los Poetas Estão Vivos, poema emblemático em sua trajetória. Además de Los Poetas Estão Vivos, José Inácio também recuerda, comillas, la tarde que se foi, em la que el poeta com su grito nos pide no silenciar a la voz, sino estar presente em todo momento. De hecho, en este libro
reúno mis poemas más conocidos, que participaron en concursos y festivales y ganaron premios y que fueron publicados en revistas y antologías de poemas, debiendo reunirse en un solo libro. Son en su mayor parte poemas ya conocidos por el público y agregué otros seleccionados entre tantos guardados. Como também disse el poeta Douglas de Almeida sobre el libro, comillas, los poetas están vivos es de hecho un testamento, un testimonio, no solo de él, sino de todos nosotros, amantes de la poesía. En él encontraremos poemas inmersos en una metalenguaje casi místico, donde la naturaleza tiene un espacio privilegiado como vínculo entre el hombre y lo divino, siguiendo las huellas de una tradición literaria que nos acecha desde la lírica ibérica del siglo XII hasta las corrientes románticas del siglo XIX, donde el confesionario y la supervalorización de la naturaleza eran marcas imborrables. Como dice también la poeta Rita Santana, quien también agrega, comillas, hay una exposición de los sentidos en que la visión del poeta penetra un ensueño de colores y sinestesias, mientras nos sumergimos en un mar de imágenes que nos trasladan al interior del pensamiento filosófico, reflexionando sobre la vida, tiempo y función del poeta en la sociedad. Envueltos en nebulosas encontraremos poesía. Y Rita Santana continúa en el texto de uno de los prefacios del libro su análisis muy bien elaborada que buscó al profundizar en la obra. Por eso mismo, vale la pena escuchar esas palabras que muestran la visión de Rita Santana sobre el libro. Comillas. Hay un sentimiento telúrico en una dialéctica que se establece con la completa integración entre arcilla, tierra y deseo. Se cuestionan los cánones, ya que los deseos del yo poético van más allá de las reglas que aprisionan a la humanidad y la poesía. Hay una fuerte voluntad de ser, de ahí que este lírico muestre signos de rebeldía con relación a las convenciones que oprimen y enmascaran el ímpetu de la vida y la libertad escondida en tantas capas de hipocresía, enmascaramiento y sublimación de los deseos a los que estamos sometidos en la vida social. El libro lleva la impronta del hedonismo revelado en una especie de desesperación ultra romántica y inconmensurable por vivir. Vivirlo todo ahora. Carpe diem. En muchos momentos el mito de la cueva de Platón arroja las sombras y su luz sobre nosotros lectores en una atmósfera de búsqueda y altruismo que marca la trayectoria del filósofo y el artista. Y es el propio poeta quien ejercerá el papel de demiurgo, mirando desde el cosmos la tragedia humana subyacente a una vida cotidiana casi siempre separada de lo esencial y de los genuinos deseos de la existencia. Tenemos en la mano un grito a los poetas, a los artistas, a las cigarras, a los que cantan, a los soñadores, y nos sentimos llamados a permanecer en la lucha contra la banalidad, el prejuicio, el orden y la mediocridad instalados en comportamientos y mentalidades. Es un llamado sobre la responsabilidad que tenemos como intelectuales y poetas con el mundo. Sí,
los poetas estamos vivos y saldremos de la cueva y volveremos a ella porque necesitamos estar de la mano de los nuestros. Por eso, el poeta se viste de pescador, desafía las aguas y regresa a su pueblo. Al fin y al cabo, lo que quiere es compartir con su gente lo que ha pescado en una manifestación de generosidad, ascendiendo a lo largo del libro. El poeta siempre volverá a la cueva a buscar lo suyo, porque lo que tenemos aquí es un compromiso ideológico y afectivo con las personas y el planeta. El compromiso de interferir en el destino del mundo y contribuir a sus transformaciones. Nuestro lírico Ícaro nunca vuela solo. Después de leer el libro, volamos con él. Date cuenta. Las alas nacen en nosotros. São as palavras da poeta brasileira Rita Santana. Volvendo às palavras de José Inácio Vieira de Mello, comillas, Cacau Novaes é artista que vive entre la gente. Su brillo tiene tono de oralidad y está en línea con el sentimiento revolucionario del poeta brasileño Castro Alves, así con la actitud iconoclasta y anárquica de los poetas de la generación beat y la generación mimeógrafo. Pero se alinea principalmente con el movimiento Poetas na Praça, que uniu todas estas tendências para agitar la escena poética en el antiguo San Salvador de Bahia, Brasil, en los anos 80 y 90. Y agrega, comillas, para componer este cuaderno de poesía, Cacau Novaes trajo lo que logró florecer en su sueño de poeta. Y ahora ofrece-nos esta massa de palavras postuladas desde uma alquimia personal, desde uma luta inútil, já que se impõe como suporte de uma existência. E se tu, querido lector, queres saber mais sobre o canto de este bardo quijotesco, fíjate en los carteles que hay detrás del telón de sus versos. Descubre tu mirada y entra en este templo, este teatro, este circo. Ocupa los espacios de la plaza y siente la voz del poeta Cacau Novaes gritando al infinito que los poetas están vivos. ¡Viva! Leeré ahora poemas del libro Los Poetas Están Vivos. Los poetas están vivos. Sobreviveré entre las ruínas de un tiempo perdido y caminaré entre escombros, recitando versos de Rimbaud, como un Quijote de Cervantes, intentando encontrar a mi amada. Y el mundo no habrá terminado, no, al menos para mí. Estará intacto com seus castilhos e suas altas torres, donde escutaré um grito de ajuda. Sí, enfrentaré ejércitos e solo venceré a todos. Me sentaré debaixo de esse árbol solitário para componer versos. E desde lá cima, desde essa colina, veré que eles, los poetas, estão vivos. La tarde que se había ido. No te cales ante el clima y la barbarie. No te cales ante los tsunamis y suicidios colectivos. No te cales ante las crisis económicas y la falta de sensibilidad. No te cales ante la muerte. Tampoco te encierres ante la vida. No te calles frente a la poesía que sangra y palpita en tus venas. No te calles frente al anochecer, ni por la tarde que se ha ido. No te calles. Aunque no quieran, no te calles nunca. Recitaré ahora Cigarras, que fue mi primer poema publicado en un libro. Participó en una antología de poemas en Río de Janeiro, Brasil, organizada por Cristina Oiticica. En este año, esta publicación, Cigarras, cumplirá
35 años. Cigarras. Hay una cigarra en cada uno de nosotros, cantando mientras el otro trabaja. Hay cigarras, miles de cigarras grandes, enormes, de voces muy finas. Hay cigarras paseando en discos, emitiendo sonidos, sonidos extraños, sonidos hermosos, que nadie ha escuchado nunca. Hay en todas partes cigarras cantando canciones sueltas en el aire. Sueños. Miro profundamente en tus ojos y veo que estás tristes. Sí, el mundo de los locos y los místicos ya no existe. El hombre apenas sueña cuando duerme, y cuando sueña, despierta asustado y con miedo. Soñemos despertos. Viajemos en el tiempo y el espacio. Busquemos personas, miremos la puesta de sol. No seamos tristes y vacíos, sin sueños. También es posible creer en lo invisible y mirar lo que nadie ve. Las estrellas. Lo que yo quiero es mostrar las estrellas. Lo que quiero es mostrar que tú puedes ir a las estrellas. Lo que yo quiero es mostrar que la poesía existe en las estrellas. Secreto lunar. La luna es un anillo brillante que flota en el cielo y cuando baja, encaja perfectamente en mi dedo. Y cambio como cambia la noche cuando la luna está presente. Solo yo conozco el segredo que esconde. Solo yo sé dónde se esconde en las noches en que no aparece. Lluvia. La fruta madura con el tiempo. Los pensamientos pasan demasiado rápido. Los segundos de choque y los largos siglos de paz. La fruta madura con el tiempo y cae la lluvia, mojando la acera. Astronauta. De donde estoy, siento el buen aire. Veo que el sol se va. Sé que no estoy perdiendo por no estar en ningún otro lugar. Desde aquí puedo ver el infinito. Desde aquí puedo lanzar mi grito. Siento el viento frío. Siento el sol ardiente. Veo un río. Veo muita gente distante. Los pájaros, la vida, el canto. Todo desde mi rincón puede ser visto sin que nadie me vea. La verdad es que estoy distante, pero yo no soy de este mundo. No hay necesidad de escapar de la realidad. Desde donde estoy lo veo todo. Volveré cuando quiera, cuando me canse, tal vez, de mirar todo esto. Sé que estoy rodeado de planetas, de personas. No me siento solo, al contrario do que muchos piensan. Me siento rodeado de personas, de planetas. Leeré más otro poema que es Pronósticos. El cielo será azul, el sol entrará en el mar, como la más bella de las cosas. Entonces todo se oscurecerá, todos dormirán, los que no puedan llorarán. Cuando pase la noche, todo será diferente. Los pájaros volverán a cantar, el sol saldrá del mar. El mar estará en calma,
todos estarán en calma. Será el principio tras el final. Muchas gracias. ¿Tiene más tiempo? Sí, leeré otros poemas en portugués de mismo libro. Sí, todavía tenemos tiempo, así que puede leer el fragmento de ese libro, por favor. Sí. Leeré ahora en portugués otros poemas de mi libro, Los poetas están vivos. Todos los poemas lidos están neste libro. Todos los poemas lidos en español están neste libro, Los poetas están vivos, que es un libro con mis poemas más conocidos. Lerei em português. Ilusão. Dia de lua cheia, núcleo de poesia, felicidade. Noites de sono, musicalidade solta, delírio. Sol ardente, fantasia que parece ilusão. Lua nova. Eu jogo a lua de um lado a outro do céu como uma bola de futebol. A lua redonda, cheia e nova. E a lua percorre todo o céu, guiada por meus olhos que se encantam com a cor branca da lua. Azul. O céu é do tamanho do azul do céu. Do tamanho do azul do céu é o céu, largo, infinito. O nosso céu é do tamanho do azul do céu do espaço. O nosso céu é igual ao azul do céu. E se o céu do espaço fica escuro à noite, o nosso também fica, pois também tem noites. E se as noites do céu do espaço passam, as nossas também passam, pois existem as manhãs nos dois céus que são iguais. O céu é do tamanho do azul do céu. Leré outro poema que se chama O Vento que Destrói por Onde Passa. Sou poeta rebelde e agressivo, iconoclasta. Digo não às tradições e aos ídolos do passado e basta. Cabelos assanhados, roupas extravagantes. Quem me garante que amanhã estarei vivo? E louvo o vento que com fúria destrói por onde passa. Os nossos gostos mudam com o tempo. Os astros não deixam rastros. Os vermes não são enormes, mas violam túmulos invioláveis. E nós, mortais? Quem somos nós? Os ratos moram em nossas casas e comem de nossa comida. Os restos dos nossos corpos servem de adubo para as plantações que irão alimentar os nossos descendentes. Os nossos rostos mudam com o tempo. Os nossos gostos mudam com o tempo. E a terra muda com o vento, a chuva e a erosão. A capacidade de discernir e a incapacidade de decidir. Os fatos nem sempre comprovam os atos. O ser humano é capaz de coisas inexplicáveis. E o que é explicado nem sempre é comprovado. A inveja, a mentira, o ódio também fazem parte dos sentimentos que, junto ao ciúme, fazem com que o mundo mude. Os deserdados de Deus que são crentes e os ateus que rezam nos momentos de sufoco. Os loucos que andam na chuva e os lúcidos que têm medo do sol.
a infelicidade daqueles que veem e a felicidade daqueles que não enxergam. A hipocrisia dos que se dizem justos e a justiça dos considerados hipócritas. Cristo foi crucificado por ter sido bom demais, e Judas ficou na história por ter traído Cristo. Quem eu sou? Se a cortina se fechar antes de você apresentar o ato final da sua vida, se a cortina se fechar antes de você se curvar perante a plateia agradecida, se o mundo acabar numa explosão de amor, se você perguntar a si mesmo, quem eu sou? Fragmentos. Rasguei todas as folhas, fragmentando poemas e palavras, para que meus sentimentos expostos a todos fossem completamente esquecidos, para que também me esquecessem. E me escondi, e escondi meus sentimentos, para que fôssemos completamente esquecidos. Mentiras. Eu abri as cortinas, tirei o véu do meu rosto. Eu me mostrei por inteiro, e o sol podia penetrar a minha janela, e não tinha do que me envergonhar. Mesmo que meus olhos se incomodassem com a claridade, mesmo que eu não dissesse a verdade. A vida. Os artistas plásticos e a plasticidade dos artistas. Os escritores e o que não foi escrito de suas vidas. O caldeirão dos bruxos, a influência dos astros, a teoria dos psicanalistas. São milhares de informações numa alquimia mental constante que nos faz transformar as nossas concepções a respeito da vida. O tempo é um artista. O tempo é um artista que está sempre criando e modificando tudo. Muda o tom das cores, muda as vozes, transforma tudo o que existe. O tempo é um grande artista e ninguém consegue superá-lo. São obras do tempo, é o que se diz. E ele não para de criar e modificar tudo o que existe. A roda da vida. Os acontecimentos que nos levam a crer que o mundo é uma roda viva. As pulsações da vida, as pulsações do mundo. A besta que pensa está indo para o alto, mas está caminhando para o caos. Está se jogando do abismo. O mundo é uma roda viva que pulsa. A roda da vida que gira e pulsa. O jogador. Às vezes eu jogo alto e me dizem: você é louco? Como é que arrisca tanto? Eu perco tudo e respondo: me diverti. Brindando a lua com champanhe. Eu quero ser poeta. Eu quero brindando a lua com champanhe. Amando as sereias e os leões. Pegando carona para as estrelas. Ou então, vivendo nas nuvens. Festejando comemorações inexistentes. Falando com Deus, sem precisar marcar hora, extrapolando as emoções.
Vento. Estou acordado. Estou aqui. Escrevo poesias como se as deixasse impressas no tempo. Tudo tão belo e tranquilo. Existem tantas estrelas e a lua está crescente. A única coisa que eu vejo. E um vento tão bom à minha frente. Máscara. O sonho transformou-se e eu disse ao vazio, abre-te! E a fantasia começou a cair diante das multidões. Eu disse ao vazio e o sonho transformou-se. O mar. Era noite. Estava escuro. Eu estava sozinho olhando para a escuridão. Bem lá, no fundo, via coisas rastejando bem ao longe. Encostavam-se devagarinho. Pareciam fantasmas. E eu adorava tudo aquilo. Depois de muito tempo, levantei, comecei a andar. Andei bastante e parei. Senti, finalmente, aquele imenso vazio e aqueles fantasmas aproximaram-se, atravessaram meu corpo e continuaram até o fim. Mergulhei naquele infinito mundo de águas, a lua saiu das nuvens, a escuridão desapareceu. Voltei, sentei e continuei a admirar o mar. Nossa vida sempre mais. A cigarra canta, canta, canta. Alegre vibra, vibra, vibra e cai. A lua parece tão bonita, sobe, 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 desce e sai. O dia chega tão bonito, brilha o sol, mas depois se vai. O homem nasce, vive, vive, vive e, depois de muito tempo, também se vai. Mas, amanhã é outro dia, vem outra cigarra e canta, vem a lua e ilumina, vem o sol e nos anima, a vida multiplica-se, nunca se subtrai. Livre pensar. Quando sinto algo bater em meu peito, lembro a morte, vejo como sou forte. Penso no mundo, penso na sorte dos que não têm sorte. Quando sinto algo bater dentro de mim, sinto a vida. Não penso em mais nada que me leve para o nada. Energia sobrenatural. Ouvir o batuque dos tambores e deixar o corpo acompanhar o ritmo da dança. Sentir a música alucinante passar entre nosso corpo e seguir o movimento da dança. Tambores que batem, invocando os deuses. Canções que soam como pedidos. Dança que não para. Festa que continua, dança que não acaba, o istmo que permanece para sempre. Os tambores continuam a bater. A dança e a música não param e atravessam a noite, movidos por uma energia sobrenatural. Pedra. No caminho havia uma pedra. Ele chutou a pedra. Ela chutou a pedra. Todos chutaram a pedra, sem antes olhar para o céu e perceber o valor que ela possuía. Visão.
Uma montanha verde clareando a terra, uma nuvem branca clareando o céu. O sol que se esconde escurecendo o dia, e eu desapareço transformando a vida. Espaço que está grande demais, manga doce rosa colorindo a minha visão. Pássaros com medo, triste desilusão, antigo abismo que não me mete mais medo. Vulcão que não explode, vento parado, e eu de lado, sem querer voar. Não conheço o medo, não conheço a tristeza, mas não consigo esquecer o além. Adeus, sintonia anormal, realidade transparente, espaço crescente, jeito original, fantasia inadequada à paisagem natural. Mar. Guiado pelo meu instinto, eu me sinto outro. Eu nem sei o que. O céu azul me cega, mas você nunca se entrega. Corro sempre, quero estar bem perto. Suas ondas me deixam louco e eu molho todo o meu corpo em suas águas. O céu azul me cega. O céu azul me leva. ¿Tiene más tempo? Estrela. Todo dia à minha janela aparece uma estrela diferente. Existe estrela bela, triste? Estrela triste. Triste estrela. Sonho. Amanhã, antes do amanhecer, irei atravessar o crepúsculo e sair sem que ninguém me veja. Arrastarei o meu barco até o mar e navegarei para bem longe, mais longe do que a minha imaginação. Atravessarei meus pensamentos, depois de muito pescar, voltarei para casa trazendo o que consegui. No caminho de volta, o sol estará indo embora e eu chegando. Tentarei alcançá-lo antes que ele desapareça totalmente. Lutarei o mais que puder. Chegarei ao anoitecer. Mostrarei aos que me esperam o que trouxe e dividirei tudo com eles. Darei o que consegui durante a viagem que fiz. Cada um terá a sua parte. Retornarei para casa feliz, irei analisar o que fizera e acabarei dormindo de cansaço. Lerei agora um poema muito minimalista que se chama Mais Nada. Vida, vida, vida. Mais nada. Serras. Longas estradas curvas, serras altas, voltas tontas, paisagens transparentes, sensação de estar subindo ao sol. Gosto de passar por essas serras, subir, dar voltas em volta de mim mesmo. Encontro perfeito com o sol, entre as serras verde natureza, ligação homogênea com amarelo vida. E corro entre os raios solares, passo por entre as serras, ando por aquela estrada de terra, ligo-me diretamente com o espaço. Espero o entardecer
quando me encontro mais profundamente com a luz supernal, que me permite expor o lado elíptico do meu ser. Explosão. O Sol possui um istmo ligado ao meu pensamento, e se o Sol não está bem, eu também não estou. Pois interrompe-se a passagem que me liga ao espaço, pois o Sol é a minha ligação com o universo, sem precisar virar foguete ou nave espacial. O Sol é o istmo que me liga ao mais desligado dos planetas. Muy bien, Cacao. La verdad que todo lo que nos has comentado ha sido muy, pero muy bueno. Lamentablemente el tiempo nos apremia y ¿podrías dejarnos sus plataformas sociales antes de finalizar la transmisión, por favor? Sí, muchas gracias. Agradezco a Lorena Alejandro por la invitación para participar en esta Feria del Libro de España. Es para mí un gran honor, un gran placer estar aquí con todos ustedes. Agradezco a todos. Muchas gracias. Leré novamente